Nova Zelândia é um lugar que encanta os sentidos. Esta distante ilha do Pacífico tem de tudo: paisagens espetaculares, montanhas envoltas por nuvens brancas, lagos glaciais, fiordes, florestas tropicais, vastas planícies agrícolas, costas selvagens e idílicas regiões vinícolas que conquistam o coração de seus visitantes. A maravilhosa combinação de natureza intocada e cultura vibrante oferece inúmeras razões para explorar essas duas belas ilhas repletas de terras férteis. Campos repletos de ovelhas, cidades modernas e criativas, exuberantes crateras e ícones vulcânicos contrastam com suas ricas tradições. Vamos explorar juntos e descobrir alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários sobre a Nova Zelândia. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. A Nova Zelândia é um país insular localizado no sudoeste do Oceano Pacífico, separada da Austrália por aproximadamente 2.250 quilômetros pelo Mar da Tasmânia e da Antártica por cerca de 2.232 quilômetros pelo Oceano Austral. É a nação mais ao sul da Oceania, com uma área de 268.710 quilômetros quadrados. É a sexta maior ilha do mundo e tem uma população de mais de 5.100.000 habitantes. A distribuição demográfica da Nova Zelândia, de acordo com o nível de urbanização, é de 86,5% urbana e 13,5% rural, tornando-a a região mais urbanizada da Oceania. A Nova Zelândia é formada por duas ilhas principais, a Ilha Norte e a Ilha Sul, separadas pelo Estreito de Cook. Há uma distância de aproximadamente 1.600 quilômetros entre o ponto mais setentrional da Ilha Norte e o ponto mais meridional da Ilha Sul. A maioria da população se concentra na Ilha Norte, onde estão as principais cidades do país, incluindo Auckland, a cidade mais populosa, e Wellington, a capital. Já a Ilha Sul abriga apenas 23,5% da população, sendo Christchurch a principal e mais populosa cidade da região. Outras ilhas importantes do país são as Ilhas Chatham, localizadas cerca de 800 quilômetros a leste da Ilha Sul, e as Ilhas Auckland e Campbell, situadas ao sul do território neozelandês. A geografia da Nova Zelândia é muito variada, indo desde os fiordes no sudoeste até as praias de areia subtropical no norte. Cerca de 30% do seu território é composto por áreas de preservação. A Ilha Norte possui uma geografia diversificada, com praias de areia subtropical no extremo norte, passando por florestas de kauri e colinas verdes no oeste, até chegar às áreas vulcânicas e termais no centro. A Nova Zelândia está situada na junção de duas placas tectônicas, a placa indo-australiana, localizada a oeste das ilhas, e a placa do Pacífico a leste. Isso faz do país uma região de alta atividade sísmica. Aproximadamente 14.000 terremotos ocorrem anualmente, dos quais apenas entre 150 e 200 são perceptíveis. Além disso, essa atividade geológica contribui para a paisagem acidentada do país, com grandes vulcões na Ilha Norte, sendo 14 deles ativos, e montanhas imponentes na Ilha Sul, onde se encontram os Alpes do Sul, uma cadeia montanhosa que percorre toda a ilha e abriga o Monte Cook, ou Aoraki, como é chamado em Maori. A cor predominante das ilhas da Nova Zelândia é o verde. Os contrastes naturais continuam com locais como o Lago Taupo, o maior lago vulcânico do país, e o glaciar Franz Josef, localizado na costa oeste da Ilha Sul, sendo um dos glaciares mais acessíveis do mundo. Quanto ao clima, a Ilha Norte é mais quente e úmida do que a Ilha Sul, com uma temperatura média de 16 graus Celsius. O verão, de dezembro a fevereiro, é a estação mais quente, com uma média de 20 graus Celsius. Já na Ilha Sul, a temperatura média é de 10 graus Celsius, sendo o inverno, de junho a agosto, a estação mais fria, com uma média de 4 graus Celsius. A bandeira da Nova Zelândia foi adotada em 1902 e consiste em um fundo azul com a bandeira do Reino Unido no cantão e 4 estrelas vermelhas com bordas brancas, no lado direito. As estrelas representam a constelação do Cruzeiro do Sul, visível no céu noturno do Hemisfério Sul. A presença da bandeira do Reino Unido reflete o passado colonial da Nova Zelândia e sua ligação com a Commonwealth. A cor azul simboliza o mar e o céu que cercam o país. Além da bandeira oficial, a Nova Zelândia possui outros símbolos nacionais que representam sua identidade e cultura, como o kiwi. Esse nome não se refere apenas à fruta cultivada no país, mas também ao pássaro nacional, uma ave não voadora que aparece no escudo e nas moedas da Nova Zelândia. Talvez essa forte associação com o kiwi tenha levado os neozelandeses a adotarem esse nome como um gentílico informal para se referirem a si mesmos.
Por que se chama Nova Zelândia? Os primeiros habitantes da ilha, os Maoris, chamaram sua terra de Aotearoa, que significa Terra da Grande Nuvem Branca. Os Maoris chegaram da Polinésia há cerca de 1000 anos, e uma grande nuvem branca sobre a ilha norte indicou a presença de terra e água doce. Em 1642, um dos primeiros exploradores europeus a chegar à região, o neerlandês Abel Tasman, a chamou de Statenland, ou Terra do Estado. No entanto, esse nome foi posteriormente alterado pelos cartógrafos neerlandeses para Nova Zelândia, em homenagem à província neerlandesa de Zeeland, que significa Terra do Mar. Wellington, conhecida como Wendville ou Vento em Popa, é a fresca capital da Nova Zelândia e permanece imperturbável diante dos frequentes ventos que assolam a cidade. A capital da Nova Zelândia está localizada no extremo sudoeste da Ilha Norte, entre o Estreito de Cook e a Cordilheira Remutaka, o que a torna a capital de um estado soberano mais ao sul do mundo. No final do século XIX, um distrito financeiro e comercial se desenvolveu nas terras onde hoje fica o Porto de Wellington, e em 1865 a capital da Nova Zelândia foi transferida para lá de Auckland, aproximando o parlamento dos economicamente poderosos depósitos de ouro da Ilha Sul. Atualmente Wellington, cercada por portos, é a segunda maior cidade do país, depois de Auckland. Ela é conhecida por ser o centro do governo e por seu ambiente cosmopolita e cultura vibrante, além de sua beleza cênica, estando situada em uma paisagem deslumbrante que combina colinas, baías e vistas panorâmicas do mar. A cidade é cercada por montanhas e oferece diversas oportunidades para atividades ao ar livre e trilhas. O compacto centro de Wellington, situado entre colinas e o porto e cercado por montanhas, oferece atrações magníficas, incluindo seu belo porto, o passeio marítimo e o famoso funicular de Wellington. O funicular conecta o centro da cidade ao Jardim Botânico e ao Museu Te Papa Tongareva, conhecido como Contenedor de Tesouros. Este é um dos maiores museus do continente e abriga importantes obras de arte maori. Auckland, também conhecida como a Cidade das Velas devido às mais de 70.000 embarcações em seu porto, foi inicialmente habitada pelos Maoris, que a chamavam de Tamaki Makaurau, que significa campo ou lugar desejado por muitos. Foi colonizada no século XIX pelos britânicos, que a transformaram em um importante porto comercial. Atualmente é um grande centro financeiro e de negócios, abrigando a sede de diversas empresas multinacionais. Além disso, o turismo e a educação internacional são pilares fundamentais da economia da cidade. Auckland é a maior cidade da Nova Zelândia e está localizada na região norte da Ilha Norte. A Sky Tower, com 328 metros de altura, é considerada a estrutura mais alta do hemisfério sul. A cidade foi construída sobre um campo vulcânico, e vários cones vulcânicos podem ser encontrados na área urbana. O mais impressionante é o Mount Eden, um vulcão inativo que oferece vistas espetaculares da baía. A ponte sobre a Baía de Auckland é considerada o monumento mais icônico da cidade. Além disso, Auckland conta com atrações como o Vale de Aoraki, um local perfeito para passeios à beira d'água. Outro ponto de destaque é o Museu Memorial da Guerra, que homenageia os soldados e cidadãos neozelandeses que participaram de diversos conflitos, incluindo a Segunda Guerra Mundial, quando a Nova Zelândia enviou 100.000 soldados, o equivalente a 10% de sua população na época. Hoje o museu é considerado um dos melhores do hemisfério sul. Nos arredores da cidade, é possível visitar locais como a Ilha Vaieke, famosa por seus vinhedos, e Pirra Beach, uma praia icônica com areias escuras e altos penhascos, muito procurada por surfistas. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo? Vamos lá! Acredita-se que a Nova Zelândia foi um dos últimos países a ser habitados no mundo. De acordo com descobertas arqueológicas, os Maoris chegaram à ilha vindos da Polinésia por volta do século XIII, desenvolvendo uma sociedade baseada na agricultura, pesca e caça. Um dos primeiros europeus a chegar à região foi o explorador holandês Abel Tasman em 1642. No entanto, o contato europeu significativo não ocorreu até a chegada do britânico James Cook em 1769 e do francês Marion du Fresne em 1772, que acharam o povo maori muito atraente. Mas, devido à prática de canibalismo pelos maoris, foi impossível estabelecer colônias na ilha. Somente em 1840, após a chegada de William Wakefield e a assinatura do Tratado de Waitangi entre os maoris e o governo britânico,
Foi estabelecida a primeira colônia britânica na ilha, a cidade de Wellington, atual capital da Nova Zelândia. Durante o século XIX, ocorreram as conhecidas Guerras Maores, nas quais os maores tentaram reverter o Tratado de Waitangi, mas não conseguiram. Em 1907, a Nova Zelândia se tornaria um território britânico, ganhando certa autonomia até se tornar um país independente em 1947. Como curiosidade na história da Nova Zelândia, a Nova Zelândia nunca foi uma colônia penal, como foi a Austrália em algum momento. A Nova Zelândia é reconhecida internacionalmente por sua contribuição significativa para a diversidade global, com cerca de 80 mil espécies endêmicas. Esse alto nível de endemismo se deve, em grande parte, ao isolamento geográfico do país em relação a outras massas de terra e à sua diversidade geográfica e climática, que permitiu o desenvolvimento de uma flora e fauna únicas. Entre os animais nativos, destacam-se os mamíferos marinhos endêmicos como o leão marinho da Nova Zelândia e o golfinho de Mui, a menor espécie de golfinho do mundo. Ao longo da costa, é possível observar algumas das mais de 80 espécies de aves marinhas do país em seu habitat natural, incluindo o albatroz real, as pardelas e os pinguins. Incrivelmente, 13 das 18 espécies de pinguins do mundo podem ser encontradas na Nova Zelândia. 3 delas se reproduzem nas ilhas principais do país, enquanto as demais estão presentes nas ilhas menores. Além disso, uma das experiências mais impressionantes na Nova Zelândia é a observação de baleias. Pequenos cruzeiros ecológicos oferecem uma oportunidade ideal para avistar esses gigantes do oceano em seu ambiente natural. Mas um dos fatos mais surpreendentes sobre a Nova Zelândia é que, apesar de sua grande biodiversidade, não existem cobras no país. Além disso, há mais ovelhas do que pessoas, com um rebanho de mais de 25 milhões de ovelhas, o que equivale a cerca de 5 ovelhas por habitante. Uma proporção maior do que em qualquer outro lugar do mundo. As ovelhas foram introduzidas na Nova Zelândia pelos colonos europeus e rapidamente se tornaram uma parte essencial da economia do país. Southland, ou a Terra do Sul, é uma região espetacular que abrange montanhas cobertas de neve e glaciares, áreas remotas, paredões rochosos íngremes, vales florestais impressionantes e pitorescas planícies fluviais. Os primeiros europeus a chegarem à região foram membros da Igreja Livre da Escócia, que se estabeleceram na península de Juriagua. Essa área costeira, localizada ao norte de Dunedin, na região de Otago, na Ilha Sul, possui penhascos escarpados, praias de areia e colinas onduladas. Lá, os colonos fundaram seus novos assentamentos, tornando Dunedin o centro de sua nova terra e transformando as pradarias secas de Otago na capital comercial da Nova Zelândia em meados do século XX. Nos arredores da movimentada Keenestove, os impressionantes cenários deram origem a uma cena turística em crescimento na década de 1960. Já na década de 1970, a cidade se consolidou como um centro mundial de esportes de aventura. Foi em Keenestove que esportes extremos como o parapente e o bungee jump foram desenvolvidos pela primeira vez. Hoje, Keenestove é conhecida como a capital mundial da aventura devido à sua paisagem deslumbrante, sendo o local perfeito para explorar os espetaculares parques nacionais. O Parque Nacional Mount Aspiring se destaca por sua paisagem diversificada, enquanto o Parque Nacional Fiordland é dominado por imponentes picos, densas florestas e águas reflexivas. O Parque Nacional Fiordland é verdadeiramente sublime e só pode ser descrito com superlativos. Sua escala é gigantesca, suas montanhas tocam o céu e seus fiordes são de tirar o fôlego. Milford Sound é a principal atração de Fiordland e um verdadeiro fiord esculpido por um glaciar. Outra paisagem impressionante na região é o Parque Nacional Aoraki, Mount Cook, lar das montanhas mais altas e dos glaciares mais longos da Nova Zelândia. O Lago Tekapo, com suas águas turquesas, montanhas cobertas de neve e flora vibrante, também é um espetáculo à parte. Northland, na Baía das Ilhas, é uma região icônica do país, localizada ao norte da cidade de Auckland e que se estende até o ponto mais setentrional da Ilha Norte. Viajando para o norte a partir de Auckland, você encontrará belas fazendas e vastas terras de pastagem. A região possui um clima subtropical, com invernos amenos e verões relativamente quentes. Northland é rica em história maori, sendo lar de importantes locais sagrados e históricos. Foi aqui que, em 1841, foi assinado o Tratado de Waitangi, um evento fundamental na história da Nova Zelândia. Northland também se destaca por suas belas praias de areia dourada, como as encontradas na região de Ngunguru, cercadas por colinas verdes que são características da região.
A área também é marcada por pequenas cidades inseridas em paisagens idílicas, como Matapouri, uma vila situada em uma bela praia, ou por cenários naturais impressionantes e intocados, como as cachoeiras do rio Quiriqueri. Além disso, a região abriga as florestas dos lendários kauris, árvores nativas da Nova Zelândia conhecidas por seu tamanho imponente e grande longevidade. A Baía das Ilhas é uma das partes mais notáveis da região, contando com mais de 140 ilhas e inúmeras praias deslumbrantes. Algumas dessas ilhas são acessíveis e oferecem oportunidades para mergulho, caiaque e observação da vida marinha. Os visitantes podem desfrutar de cruzeiros pela baía, explorar a histórica cidade de Russell, praticar esportes aquáticos e saborear as delícias culinárias locais. Nova Zelândia é um ótimo lugar para se viver. O país ocupa consistentemente as primeiras posições em diversos estudos sobre qualidade de vida, oportunidades educacionais, emprego e direitos humanos. Em 2023, Nova Zelândia ficou em 13º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano, liderado quase todos os anos pela Suíça. Além disso, é uma das nações menos corruptas do mundo. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção, Nova Zelândia é o segundo país menos corrupto do mundo, ficando atrás apenas da Dinamarca. Também é um dos países mais seguros, ocupando o 4º lugar no ranking de nações com menos violência e criminalidade. Nova Zelândia adota uma política de não proliferação nuclear e não possui armas ou usinas nucleares dentro de seu território. Esse desenvolvimento tem raízes históricas. Em 1893, Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres. Também introduziu o primeiro salário mínimo legal em 1894 e, atualmente, está testando uma semana de trabalho de 4 dias sem redução salarial para os funcionários. Nova Zelândia é uma sociedade diversa e multicultural, com uma população que valoriza a paz e a cooperação. Prova disso é que o país tem 13 idiomas oficiais: o inglês, falado pela maioria, a língua de sinais neozelandesa, usada há mais de um século e oficial desde 2006, falada por cerca de 23 mil pessoas, e o Maori, idioma da população indígena que representa 17% dos habitantes do país. A Baía de Plani, ou Baía da Abundância, é cercada por colinas íngremes. Este trecho de península na costa do Pacífico oferece uma paisagem excepcional, desde Orocaguá até Coopers Beach, um popular destino turístico conhecido por sua praia de areia branca e águas cristalinas. A estrada acompanha a costa rochosa, coberta por árvores Pojo-Tucagua. Em frente às suas costas encontramos a White Island, também conhecida como Whakaari em Maori, um vulcão ativo e um dos destinos turísticos mais singulares e perigosos do país, famoso por sua paisagem lunar e seu cráter repleto de águas termais. Se seguirmos para o norte, ao longo da costa, encontramos a bela praia de areia branca e águas transparentes de Maqueto, que oferece vistas panorâmicas do Oceano Pacífico e está cercada por uma paisagem natural impressionante. 40 quilômetros ao nordeste encontramos a Ponte de Matapi, também conhecida como Matapi Bridge, que conecta a cidade de Tauranga à comunidade de Matapi, na Baía de Plani. Ela proporciona vistas espetaculares da cidade e do porto. Mas, sem dúvida, o lugar mais conhecido da região é Coromandel, famoso por suas praias virgens de areia dourada, seus bosques enevoados e seu ambiente tranquilo. É, sem dúvida, um dos destinos mais populares da Nova Zelândia. A península de Coromandel é um paraíso para os amantes do trekking, pois conta com várias trilhas em meio à exuberante floresta tropical. Entre suas muitas atrações podemos destacar Tairua, uma pitoresca localidade conhecida por sua beleza litorânea, atividades ao ar livre e atmosfera relaxada. Uma característica marcante de Tairua é a Montanha Paco, uma colina proeminente que oferece vistas panorâmicas deslumbrantes da cidade, da costa e do oceano. A Ilha do Norte, a região central. A região central se estende desde Auckland até o Parque Nacional de Tongariro e abriga uma grande variedade de paisagens naturais, além de um rico patrimônio maori. Ao longo da faixa costeira oriental da Ilha do Norte, cadeias montanhosas escarpadas projetam sombras que fazem de Hawke's Bay e Wairarapa regiões vinícolas ideais. Nessa área, às margens do Oceano Pacífico, encontra-se a cidade de Napié, conhecida por seu estilo Art Deco moderno. No centro da região está o Planalto Vulcânico, dominado por um trio de vulcões ativos dentro do Parque Nacional de Tongariro, o primeiro parque nacional do país e duplamente declarado Patrimônio da Humanidade, tanto por seu valor natural quanto por sua importância espiritual e cultural para os maoris.
Conhecido como os Alpes do Norte, o parque oferece algumas das paisagens mais variadas e ideais para trilhas na Ilha do Norte. O Monte Huapeal marca o limite sul da zona vulcânica de Taupo, cujo coração geotérmico pulsa com mais força em Rotorua. Esse é o destino turístico mais popular da Ilha do Norte e uma das áreas geotérmicas mais ativas da Nova Zelândia. Rotorua encanta com suas florestas fumegantes, geysers explosivos, piscinas de lama borbulhante, terraços de sílica multicoloridos, lagos de águas quentes e fontes minerais. Atualmente, Rotorua se tornou o principal centro da cultura maori, sendo o lugar ideal para mergulhar em suas tradições e explorá-las de perto. Nas proximidades encontra-se a mágica Terra-média, no coração da região de Waikato. Uma fazenda de mais de 500 hectares foi transformada no cenário de filmagem de O Senhor dos Anéis e O Hobbit. As cadeias montanhosas, rios selvagens e campos cobertos de gramados da Nova Zelândia formaram o cenário perfeito para a icônica trilogia cinematográfica de O Senhor dos Anéis. Os colonos europeus começaram a chegar a essa região atraídos inicialmente pela promessa de terras para pastoreio e mais tarde, pelo descobrimento de ouro e carvão. Em 1854, navios chegaram ao porto baleeiro de Lyttelton, trazendo a bordo 800 colonos e a esperança de fundar uma comunidade anglicana de classe média. Christchurch tornou-se o principal assentamento dessa vasta região. A cidade cresceu e prosperou, tendo a agricultura das planícies ao redor como sua principal indústria. Ao norte de Christchurch, na região vinícola de Canterbury, encontramos Waipara, famosa por seus vinhedos e sua produção de vinho. Além disso, a região é conhecida pelo clima ameno e pela diversidade do seu território, que a tornam ideal para o cultivo de diferentes variedades de uva. As características geológicas únicas da área, incluindo solos ricos em calcário e o efeito de aquecimento do vale, contribuem para a produção de vinhos de alta qualidade. Nessa região, passamos dos vales para as altas montanhas dos Alpes do Sul, com suas paisagens deslumbrantes e grandes cachoeiras que despencam das encostas rochosas. Desfiladeiros íngremes e largos rios entrelaçados que percorrem a principal cadeia montanhosa, formando a espinha dorsal da Ilha Sul. No coração dos Alpes do Sul encontramos o Parque Nacional Arthur's Pass, um local de enormes contrastes geológicos e climáticos, que proporciona um habitat rico e propício para uma grande diversidade de flora e fauna. A cultura maori e a história, a cultura, a língua e os costumes maoris estão profundamente entrelaçados com a Nova Zelândia, tornando-se uma parte essencial da identidade e do caráter do país. Um exemplo disso são os inúmeros toponímos de origem maori. A cultura maori é rica em tradições e lendas, e os visitantes da Nova Zelândia podem vivenciá-la por meio da dança, da música, da gastronomia ou explorando a arte e a história maori nos diversos museus do país. Os maoris são amplamente conhecidos por sua dança tradicional, caracterizada por movimentos fortes e enérgicos, além de suas habilidades em tecelagem e entalhe em madeira, que podem ser apreciadas em galerias de arte criadas por renomados artistas maoris. Mas, sem dúvida, a haka, a dança de guerra do povo maori, tornou-se mundialmente famosa graças aos Jogos Internacionais de Rugby dos All Blacks. Antes das partidas, esse espetáculo emocionante envolve gritos intensos, línguas de fora, saltos e palmadas ritmadas, enquanto os jogadores entoam o poderoso cântico. Certamente a performance deve parecer bastante intimidadora para os adversários, que precisam assistir de braços cruzados. A Nova Zelândia é um dos destinos favoritos de aposentados com altos rendimentos provenientes de países desenvolvidos, devido à sua alta qualidade de vida, estabilidade política e beleza natural. No entanto, também tem a reputação de ser um país com níveis de custo de vida moderadamente altos, claro. Como em qualquer lugar, o custo de vida na Nova Zelândia pode variar significativamente dependendo da cidade ou região em que você mora, do seu estilo de vida pessoal e de outros fatores. Por exemplo, de acordo com o índice de custo de vida da Numbel, Auckland ocupa a 83ª posição no índice, com um custo de vida semelhante ao de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, ou de Vancouver, no Canadá. Mas o custo diminui em cidades como Hamilton, na Ilha Norte, que ocupa o 235º lugar nesse índice, e onde o custo de vida é ligeiramente mais alto que o de Montevidéu, no Uruguai. Quanto aos custos como turista, falando primeiramente sobre alimentos, se consultarmos o índice Big Mac apresentado pelo site Statista, o custo de um hambúrguer Big Mac na Nova Zelândia é de $4,88. Isso é semelhante ao custo no Chile, que de acordo com o mesmo índice, é de $4,75.
Quanto ao custo de hospedagem, isso também dependerá do orçamento de que você dispõe. Por exemplo, aqui está uma tabela comparativa do custo de hotéis de 3 diferentes tipos em 3 cidades principais do país. A Ilha Sul Superior e a Costa Oeste, a região de Nelson e a costa oeste da Nova Zelândia. São 2 áreas incríveis que oferecem uma grande variedade de experiências para os viajantes. Nosso percurso começa na cidade de Nelson, fundada em 1841 por colonos europeus que chegaram com Arthur Wakefield. Atualmente, Nelson é conhecida por seu ambiente artístico e cultural e por ser a porta de entrada para o Parque Nacional dos Lagos Nelson, cujas águas foram consideradas por especialistas as mais cristalinas do mundo. Nelson também é o ponto de entrada para o Parque Nacional Abel Tasman, famoso por suas praias douradas, águas cristalinas e trilhas cênicas como a Abel Tasman Trek. Essa trilha leva você por belas florestas e ao longo de praias impressionantes. Uma das experiências mais incríveis no parque é pegar um caiaque e explorar as baías enseada a partir da água. Se continuar dirigindo ao longo da costa em direção à costa oeste da Ilha Sul, uma parada obrigatória será em Punakaiki para ver as famosas Pancake Rocks e Blavoles. Essas são formações rochosas únicas esculpidas pela natureza. Siga para Greymouth e aproveite as vistas do oceano e das montanhas. Continuando nosso percurso pela costa em direção ao sul, se você gosta de trilhas, precisa visitar a Okitika Gorge, uma reserva que oferece algumas das vistas mais impressionantes da região. Por fim, nosso passeio nesta região termina no Parque Nacional Westland Taipouttini, lar dos impressionantes glaciares Franz Joseph Fox, onde é possível fazer uma caminhada guiada sobre um dos glaciares mais espetaculares e acessíveis do mundo. Maruboroug. A região de Maruboroug é conhecida por sua impressionante beleza natural, que inclui fiordes, montanhas, rios e praias, como o fiorde de Maruboroug Sounds, um complexo labirinto de baías, enseada e ilhas que oferece oportunidades para trilhas, navegação e observação da vida selvagem. Maruboroug também é famoso por seus vinhedos e sua indústria vitivinícola. Embora os primeiros vinhedos tenham sido plantados na região no século XIX, a verdadeira transformação ocorreu na década de 1970, com a introdução do cultivo da uva Sauvignon Blanc. Esse tipo de uva se adapta bem ao clima ensolarado e às condições do solo de Maruboroug, e os vinhos Sauvignon Blanc da região ganharam reputação internacional. A região de Maruboroug também tem uma importante história marítima. Picton, um porto situado no Estreito de Cook, tem sido um ponto de ligação crucial entre as Ilhas Norte e Sul há séculos. Nosso percurso continua pela região de Otago, no sul da Ilha Sul, famosa por ser uma das regiões vinícolas mais meridionais do mundo. Em Otago você poderá desfrutar de vinhedos impressionantes e das montanhas ao redor. A região abriga Keenstow, como mencionamos antes, conhecida por sua beleza e pelas inúmeras atividades aquáticas que podem ser realizadas no Lago Wakatipu, tornando Keenstow um dos destinos mais populares do país. A paisagem repleta de montanhas e rebanhos de ovelhas ao redor da cidade certamente encantará você. E não deixe de visitar a capital da região, conhecida por sua arquitetura vitoriana e seu ambiente estudantil vibrante. O esporte na Nova Zelândia. Todo mundo reconhece a Nova Zelândia como uma terra de aventura, desde caminhar por vulcões até sentir a brisa do mar e admirar suas belas baías. A Nova Zelândia é mundialmente conhecida como berço do turismo de aventura, oferecendo atividades como paraquedismo e rafting em corredeiras. O bungee jump é uma atividade popular em todo o mundo, mas a Nova Zelândia conta com alguns dos lugares mais impressionantes para praticá-lo, como a Sky Tower, na cidade de Auckland, a ponte do porto de Auckland e muitos outros locais com paisagens deslumbrantes. Além disso, a Nova Zelândia é um verdadeiro paraíso para os amantes de trilhas, abrigando algumas das melhores rotas de caminhada do mundo. Explorar essas trilhas é uma das melhores formas de conhecer suas paisagens espetaculares. Com 13 parques nacionais, 9 grandes trilhas nacionais e mais de 30 mil quilômetros quadrados de cenários incríveis, as possibilidades de aventura são infinitas, oferecendo paisagens únicas e desafios para os caminhantes. Não é à toa que muitos alpinistas famosos nasceram na Nova Zelândia, como Edmund Hillary, o primeiro a alcançar o topo do Everest. Mas, sem dúvida, o rugby é uma parte essencial da cultura neozelandesa e um dos esportes mais populares do país. A seleção nacional de rugby da Nova Zelândia, os All Blacks, é uma potência mundial e um dos times mais vitoriosos da história do esporte, tendo conquistado a Copa do Mundo de Rugby, em 3 ocasiões.
Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e nos conte o que achou do vídeo e qual outro país gostaria de conhecer. Muito sucesso para você! Nos vemos no próximo vídeo.